E após a derrota bizarra da seleção brasileira de virada para o Japão, olha o desabafo do Galvão Bueno. Eu queria estar fazendo um comentário com o mesmo sorriso e a mesma alegria que fiz quando o Brasil ganhou de 5-0 da Coreia. Não que eu imaginasse que fosse disparar uma outra goleada desse tamanho contra a seleção japonesa, até porque a seleção japonesa é bem melhor que a seleção da Coreia, ela tem mais qualidade técnica, tem um ex-jogador com experiência que trabalha bem o time, jogou o primeiro tempo na defesa, fechado por ali, esperando o Brasil vir para cima. Mas eu vou para um outro caminho. A gente tem elogiado tanto o técnico Ancelotti, eu fui um dos primeiros a indicar o nome dele para ser técnico, fiquei muito feliz com a contratação do Ancelotti. Para mim é o melhor técnico do mundo, não podia ter ninguém. Ele tem sido direto, ele tem passado os recados, ele tem dado as ordens, ele fala tudo nas coletivas, como vi nenhum técnico falar até hoje. Mas hoje ele tem a parcela de culpa dele. Sabe por quê? Na defesa ele podia mexer quem ele quisesse, o goleiro, os laterais, os zagueiros. Mas eu acho que no meio do campo, falei isso no Galvão e Amigos, na véspera, na Band, no programa da Band. Eu acho que ele tinha que começar do meio para frente, com Casemiro, com Bruno Guimarães, com Matheus Cunha, com o Rodrigo, com o Estevão e com o Vini Júnior, que deram um show. Não se muda um time inteiro para se fazer uma partida. O Tite fez isso na Copa do Mundo em 22, mudou um time inteiro porque estava classificado. Resultado, pela primeira vez o futebol brasileiro perdeu de um time africano. Hoje, ele não mudou inteiro, manteve 3 jogadores de confiança ali, manteve o Casemiro, o Bruno Guimarães está jogando uma barbaridade. Ele e o Rodrigo foram os melhores, junto ao Estevão, foram os melhores no jogo contra a Coreia. Então ele manteve o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Vini Júnior. O Brasil fez um primeiro tempo bom. Fez um bom primeiro tempo. O Bruno Guimarães meteu uma bola espetacular, PH entrar, como ele tinha metido para o Estevão no primeiro jogo, 1-0. O Paquetá, que entrou para formar o 4-3-3 e não o 4-2, 4-2-4, ele enfiou uma bola para o Martinelli, foi lá e fez o gol. 2-0, acabou o primeiro tempo. Então, tá tudo tranquilo? Não. O Japão voltou diferente no segundo tempo e ele fez 3 alterações. Ele tirou Bruno Guimarães, ele tirou o Vini Júnior, foram 2 jogadores importantíssimos, e tirou o Martinelli. Tirou 3 craques de uma vez só. E a mudança que ele fez, mas entraram o Rodrigo, entrou o Matheus Cunha, e também entrou o Wellington. O Wellington com o Bruno Guimarães, não dá para fazer essa comparação. Ele joga até no mesmo time da Inglaterra, mas o Wellington é mais marcação, é mais atrás, o Bruno Guimarães é o que chega, pisa na área, é o que bate no gol, é quem enfia a bola. Então ele não trocou 6 por meia dúzia, ele trocou 12 por meia dúzia. E aí, para mim, cometeu um erro quando ele colocou o Rodrigo preso na ponta esquerda. O Rodrigo tem uma camisa 10 nas costas, foi o 10 no jogo contra a Coreia, e tem que ser hoje o nosso 10. O cara que vem, que gira, que faz as jogadas, que aparece por todos os lados. Isso ficou com o Matheus Cunha, não funcionou, o Luiz Henrique não estava bem, aí depois entrou Estevão, depois entrou Bichados, mas já tinha ido. Já tinha ido porque a defesa falhou, deu um azar, pobre do nosso zagueiro, do Fabrício Bruno, que já está tão bem no Cruzeiro, escorregou numa saída de bola, deu o primeiro gol. Segundo gol, a bola chutada, ele entra 2 passos antes da área, bate nele, ele entra em desespero. E o terceiro gol, falha do goleiro, falha do nosso goleiro Hugo, que ficou sentido, tanto que quase falhou depois de forma perigosa, né? Então, se as lições têm que ser aprendidas, não se mexe o time inteiro, não se mexe. Sabe o que aconteceu? O Brasil jogou a primeira vez com o Japão em 1989, 1-0. De lá para cá, eram 13 jogos com 11 vitórias brasileiras e 12 empates. Agora são 14 jogos com 11 vitórias brasileiras, 2 empates e uma primeira derrota. Então eu fico na expectativa de poder voltar a sorrir. Vem aí a convocação de novembro, contra 2 times africanos que jogam com mais habilidade, que gostam de atacar, mas que dão certas facilidades na defesa. E isso tem sido historicamente assim. Então que venham aqueles caras do jogo com a Coreia. Ancelotti, entra com o que você tem de melhor e aos poucos vai fazendo as suas experiências. Não faça tudo de uma vez. Tenha a sensação que hoje você aprendeu uma lição. Que venha o que o Brasil tem de melhor
nos jogos contra a África para vir melhor ainda em março, quando jogaremos contra a França e com um outro time europeu. E sabe, eu quero voltar em novembro, depois dos jogos contra os times africanos, voltar a sorrir, dizer que coisa boa, que seleção, que beleza esse time dirigido pelo Ancelotti. Vamos esperar e guardar o sorriso. Carlo, qui Tomer Savoy, X Sports. Na hora que você chamou o Estevão e o Caio Henrique para substituição, eu estava justamente olhando para o banco. A gente acabou tomando o terceiro gol, e você chamou o Richarlison, e você estava claramente muito incomodado, muito irritado. Eu sei que é um time diferente, com muitos testes, mas eu quero entender o quanto que uma derrota incomoda e qual que é o papo depois da conversa no vestiário. É uma cobrança séria ou a gente entende que tudo bem porque a gente está num período de testes? Obrigado. No, todo bien no, porque cuando el equipo no gana y pierde estamos incómodos, esto es normal, todo el mundo está incómodo en ese sentido. No gusta perder, ni a mí ni a los jugadores. Tenemos que aprender de esa derrota como siempre en el fútbol. A presencia de los jugadores no equipo, creo que la evaluación que tenemos que hacer a reação da equipe depois do primeiro erro, que não ha sido boa, porque hemos perdido um pouco de equilíbrio no campo, hemos perdido um pouco de boa atitude, de pensamento positivo. Então, aí creio que, como disse, é a boa aula para o futuro. Eu acho que o jogo de hoje, até o erro de Fabrício, o jogo estava bem controlado da equipe, e depois eu tenho muito claro o que passou, que a equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro, e creio que isso foi o erro mais grande da equipe, porque eu não acho que na segunda parte a atitude não era boa da equipe. Creio que, repito, afetou demais o erro. Basicamente, pessoal, o Carlo Ancelotti ele deixou bem claro que quando o Brasil estava ganhando de 2-0, antes mesmo do erro do Fabrício Bruno, que foi um erro que a gente viu, foi um erro totalmente individual. Erro dele que sim, segundo o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, o Ancelotti que falou isso. Ele deixou bem claro que esse erro acabou afetando o lado mental da seleção brasileira. Não é à toa que tudo começou a partir do momento que teve o erro e, consequentemente, o Brasil levou esse gol. Com certeza, o Ancelotti sabe muito bem do que ele está falando, né? Eu acho que o erro do Ancelotti foi em ter colocado vários jogadores ali para testar. Mas assim, o Ancelotti foi o menos culpado. A verdade é que tem muita gente que não tem a coragem de criticar um jogador pelo seu erro individual, pelo fato do futebol ser algo coletivo. Entretanto, a gente viu jogadores muito abaixo. Inclusive, o goleiro Hugo também está sendo alvo de muitas críticas por conta do terceiro gol, né? Algumas pessoas falaram que goleiros de alto nível, goleiros do alto escalão, conseguiriam defender aquela bola. Então, futebol é coletivo sim, mas existem erros individuais que podem afetar o andamento de uma partida. Então eu quero muito saber a opinião de vocês se esse foi o principal erro da seleção brasileira. Comentem aqui e deixem o like no vídeo. Valeu e até a próxima.